também na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Então, para mim, hoje, estar aqui hoje junto com a minha vice-prefeita também, que passou tudo isso junto comigo, para nós é uma satisfação e uma gratidão muito grande a vocês da imprensa que estão aqui hoje, para que a gente possa colocar aí toda a verdade que, graças a Deus, essa investigação está demonstrando aí para todo mundo. Né? Então, muito obrigado aí a toda a imprensa nacional e imprensa local. E fiquem à vontade, eu não sei como que está organizada aí a ordem. Prefeito, boa tarde, meu nome é Márcio, repórter de política do Valor Econômico. E, resumindo as perguntas para a gente ganhar tempo, eu queria entender como o senhor acredita que esse tipo de situação pode afetar a imagem de Taboão da Serra em termos de credibilidade política e segurança pública, e como o senhor reagiu aos resultados que foram divulgados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público em relação à questão do canal. Olha, eu confesso que eu não tinha nenhuma dúvida no desfecho dessa investigação, até porque, primeiro, eu confio e quero agradecer muito aqui o governador, o Tarcísio, que desde o começo se demonstrou muito maduro, muito responsável, falando que era uma questão de honra para ele que isso fosse desvendado. Eu acho que para a imagem da cidade da Taboão da Serra é muito triste, né? Hoje a Taboão da Serra, mais uma vez, se torna mídia nacional negativa. Eu acho que isso é um caso, não ataca somente os moradores da cidade, os eleitores da cidade, mas eu acho que, de uma certa forma, isso aí ataca a política nacional, né? Isso aí mancha e descredencia a política do nosso país. Então, eu acho que quando a Polícia Civil faz uma investigação séria e mostra o resultado, esclarece o resultado, isso, para nós, dá um certo alívio de acreditar que o bem ainda sempre vai prevalecer perante o mal. Prefeito, na época da... Eu tirei uma mão ali, pode ser? Pode ir. Eu tirei. Só queria que o senhor contasse para a gente como foi na época, como o senhor ficou sabendo, como o senhor se sentiu, ficou com medo, porque na época era notícia aumentado mesmo, como é que foi, como isso repercutiu na cidade? Olha, eu me lembro muito bem que no dia, foi numa sexta-feira, eu estava numa reunião, inclusive eu estava fora de São Paulo, e eu recebi uma ligação de um guarda civil municipal, que infelizmente não está mais entre nós, ele veio a falecer, esse guarda, num acidente de moto, me ligou com a simples fala assim: por que você fez isso? Né? O guarda civil municipal da cidade, não acredito, não precisava disso. E aquilo para mim foi uma ofensa muito grande, né? Não vou colocar aqui em rede nacional os palavrões que eu falei, mas cheguei a insultar essa pessoa, insultar o antigo gestor aqui da cidade, porque para mim era um absurdo que estavam tentando fazer, não com ele, mas sim comigo. Porque eu tinha plena convicção que eu não fiz, não teria coragem de fazer nada. Né? Para mim foi um momento muito difícil, porque eu tenho um filho de 4 anos, tenho uma filha de 12 anos, meus filhos moram na cidade junto comigo, estudam aqui na cidade. Meus filhos pararam de frequentar a escola, ficaram uma semana sem ir para a escola, até que desse uma baixada. Infelizmente, não coloco como todos, mas infelizmente algumas imprensas preferiram acreditar e associar aquilo ali à minha imagem, à minha pessoa. Para mim aquilo foi muito triste, porque eu não tive nem direito de resposta. Né? Então foi um momento que eu deixei na mão de Deus, entreguei na mão de Deus, né? E hoje, graças a Deus, Deus vem nos honrar com essa investigação. Eu moro num empreendimento construído pelo ex-prefeito, né? que são os prédios da cooperativa, e ali é natural um reduto muito grande de eleitores dele, então eu tinha dificuldade até de sair da minha própria casa, né? Tanto eu quanto minha esposa, até para fazer compra, eu tinha que pedir para algumas pessoas ligadas a mim para ir poder, de repente, ir no mercado, comprar uma mistura de uma coisa, porque eu não tinha condição de sair de casa. O meu receio, eu não tinha medo de agressão, nada do tipo, mas da situação das pessoas, de repente, a agressão verbal, das pessoas me chamam de bandido, me chamam de assassino, enfim, para mim foi um momento muito difícil, muito complicado. Fiquei 15 dias sem ir para a rua, graças a Deus a Vícia é um pouquinho mais corajosa do que eu, ela foi para a rua, mas fico muito feliz, não só com o desfecho da situação, mas a oportunidade que vocês da imprensa estão nos dando agora nesse momento de esclarecer isso aí. Na verdade, o que a gente tem hoje é que a alteração que foi feita
levaram a esse tipo? Olha, eu acredito que o desespero. Assim como várias pesquisas sérias, como a própria Paraná Pesquisa que nós fizemos uma registrada, apontava a gente com praticamente 79%. No primeiro turno nós chegamos, não finalizamos a eleição da Mão da Serra no primeiro turno por muito pouco, por 1%, 1,2%. Né? E logo quando acabou a eleição, 2 dias depois, nós já tínhamos resultados de pesquisa que apontavam a gente com quase 80% na pesquisa. Então, eu acredito que levaram eles a tomar essa atitude e fazer esse tipo de ato, que inclusive já é reincidente da própria família, que isso já existiu na própria família, né? Numa cidade do interior de Alagoas, se eu não me engano, que foi comprovado também que foi uma armação, e lá deu certo, lá eles conseguiram reverter uma vantagem grande também na urna, mas graças a Deus aqui a população acabou no primeiro momento, foi muito complicado, todo mundo acreditava que realmente isso teria acontecido vindo a mão do nosso grupo político, mas graças a Deus, aos poucos a população foi entendendo que aquilo não tinha nada a ver com a gente. Mas eu, particularmente, não tinha dúvida e não tenho dúvida. A minha única dúvida é se o prefeito, se o antigo prefeito, se ele sabia ou não, mas que veio do grupo político dele, no qual eu incluo aqui também, no meu ponto de vista, o próprio o candidato a vice-prefeito Eduardo Nobre, que faz parte do grupo político, que também inclui ele nessa questão. Inclusive a passeata da paz que eles fizeram, agora eu quero ver se eles vão fazer uma passeata da paz contra essas pessoas que fizeram isso na cidade. Inclusive estamos colocando à disposição aqui de andar com o deputado estadual Eduardo Nobre lá na cidade, que foi o prefeito, pregando a passeata da paz, porque ele foi na frente da minha casa fazer passeata da paz, tem vídeo dele aí falando que estão tentando calar 300 mil moradores, que a família dele, a cidade da Mão da Serra, não seria refém de bandidos, me colocando como bandido. E está aí hoje a prova, será que o bandido sou eu ou eles? Prefeito, o senhor começou essa coletiva falando que não tinha dúvida que a verdade ia aparecer. Eu queria saber se na época o senhor já imaginava que tivesse pessoas próximas ao prefeito e que isso era um atentado forjado. Eu tinha certeza absoluta que isso era um atentado forjado. Primeiro, porque são várias evidências. O Aprígio nunca andou sem segurança, nunca andou. Coincidentemente, nesse dia não tinha um segurança do lado dele. Inclusive seguranças que almoçaram no restaurante com ele. Né? E de repente esses seguranças que sempre andaram com ele não estavam com ele. Segundo, antes do apelido da entrada no hospital, já tinha um vídeo editado com 3 cortes circulando na rede social, né? Que, gente, vamos lá, a gente está falando aqui com a imprensa, né? São pessoas que entendem de marketing, né? Que assessor que faria isso no meio do caminho, da onde foi o acidente até o pronto-socorro, a unidade do Aquiratara, dá 5 minutos de carro, ainda mais o carro oficial, que a gente sabe que anda no acostamento, né? Que produtor que conseguiria fazer um vídeo com 3 edições antes de dar entrada no hospital, né? E mais que isso, no dia seguinte, mais de 100 mil panfletos sendo espalhados na cidade, colocando a gente como bandido, que a gente tinha feito um atentado contra o prefeito atual. Será que daria tempo, da tarde, do período da tarde até no outro dia, na parte da manhã, de rodar todo esse material? Prefeito, o senhor acha que o seu adversário, esse prefeito, pode estar diretamente ligado a isso? Ele mesmo tenha forjado o próprio Olha, eu vou ser sincero. Eu gostaria muito de acreditar que ele não está envolvido, gostaria muito, mas fica difícil de tantas evidências que estão aparecendo. Mas eu gostaria mesmo, do fundo do coração, muitas pessoas que eu tenho conversado, principalmente algumas pessoas aqui da prefeitura, falam que ele é uma boa pessoa, né? E o que me deixa mais preocupante não é o que ele tentou fazer com ele para ganhar a eleição, é as consequências que isso poderia ter acontecido, né? Hoje, de repente, se a gente não tivesse pessoas sérias na frente do caso, será que eu teria essa oportunidade de estar aqui hoje como prefeito falando com vocês? Eu estaria preso, né? O que minha família ia pensar de mim? Será que eu teria oportunidade? Por quantos anos eu ia poder explicar para o meu filho de 4 anos, para minha filha de 2, que o pai deles não era um bandido, né? Quanto tempo de cadeia será que eu não poderia ter pego? Será que quando eles tramaram tudo isso, ou o grupo político deles tramou, não estou colocando a responsabilidade dele, porque até onde a gente acompanha a entrevista do seccional, do Hélio Bressan, e ele fala que até o momento que ele
eles têm de concreto é que o grupo político dele tem armado essa situação. Né? Será que o grupo dele político pensou em tudo isso? Será que vale a pena se manter no poder, acabando com a vida das pessoas? É dessa forma que o Taboão da Serra quer ser reconhecido nacionalmente? Prefeito, o senhor enfatizou o deputado estadual Eduardo Nóbrega, que fez parte do grupo político do Aprígio. O senhor, como é que o senhor vê essa posição dele? O senhor acredita, então, que ele possivelmente, sem que tenha provas, mas possivelmente esteja dentro desse episódio? Olha, para mim, enquanto não se encerrar essa investigação, eu vou seguir o que a polícia está falando que as investigações estão apontando. E ficou muito claro hoje que o grupo político do Aprígio tem participação direta nesse caso. O Eduardo, ele foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito do Aprígio. Então ele participa do grupo político. E eu entendo que na minha campanha como prefeito e da Érica como vice-prefeito, tudo que a nossa equipe, tudo que a nossa a assessoria, tudo que coordenava a nossa campanha, toda a ação que eles faziam, eu e a Érica tinha que dar o ok, tinha que dar o aval. Então, eu não imagino uma situação dessa acontecendo, tá? Sem os personagens principais da campanha ter ciência disso e ter o consentimento disso. Prefeito, cheguei agora, sou da TV Bandeirante. Você pode falar, por gentileza, antes de eu falar, o motivo dessa coletiva? O motivo dessa coletiva hoje, na verdade, é para a gente tentar passar limpo e pedir essa oportunidade para que toda a imprensa nacional mostre o que aconteceu da Taboão da Serra. E que Taboão seja um exemplo de como não se deve disputar uma eleição. Né? Fui muito criticado, desculpa até a oportunidade, inclusive a Band no momento não me deu direito de resposta naquela oportunidade, talvez hoje seria um direito de resposta. Inclusive eu vi um erro na matéria da Band informando que eu estava atrás na pesquisa, né? E me condenaram muito por isso. E tentaram associar o crime organizado, falaram diversas inverdades sobre a minha vida pessoal. Eu não tive nem sequer o direito de resposta. E hoje, graças a Deus, através de uma investigação séria, nós estamos mostrando e provando que nós não tivemos envolvimento nenhum por isso, e muito mais porque nós não participamos de nada errado. Mas na cidade o crime foi imputado ao senhor, é isso? Com certeza, o crime foi imputado a mim, foi criado, fizeram N matérias, inclusive tem imprensas locais que estão aqui presentes nessa coletiva aqui, que colocaram também, soltaram jornais associando a gente ao crime organizado. Né? E fico feliz de estarem aqui hoje e espero que vocês possam divulgar não a verdade do Daniel, mas a verdade das investigações, que é isso que a imprensa séria precisa fazer. E não tenho dúvida que eu estou diante de uma imprensa séria, como a Band é uma imprensa séria, não tenho dúvida disso. Fiquei triste no momento que não tive a oportunidade de me responder, a gente entende, faz parte, temos que olhar para frente, mas fico feliz que a verdade está sendo colocada da maneira que tem que ser colocada, conforme as investigações estão apontando. O que você espera da justiça agora? Eu espero que a justiça seja cumprida, que aqueles que realmente têm envolvimento com esse caso, que eles possam pagar pelo crime que eles cometeram. E não cometeram um crime somente contra o Daniel, eles cometeram um crime contra a pátria, contra a nossa pátria, essa é a verdade. O que eles fizeram, eles mancharam a democracia do nosso país, essa é a verdade. Eles tentaram burlar o sistema eleitoral através dessa atitude que eles tiveram. E isso eu não estou imputando ao ex-prefeito, eu estou imputando a todos aqueles que a justiça entender e determinar que teve participação nesse caso. E espero, gente, de verdade, que ele tenha sido tanto mais uma vítima assim como eu fui. Espero mesmo, de verdade. Não desejo isso para ninguém, nem para aquelas pessoas que desejaram o meu mal. E eu não desejo isso para o ex-prefeito Aprígio também. Espero que realmente, de coração, ele não esteja envolvido nisso. Prefeito. O senhor gostaria de uma ligação da parte dele? Tem alguma expectativa em relação a isso? Olha, eu acho que não é comigo que ele tem que se desculpar. De verdade mesmo. Comigo ele fique tranquilo, em paz, que o que eu falei na campanha eu vou continuar fazendo por ele, eu orando por ele. Porque se realmente ele tem participação nisso, eu espero que Deus mude o coração dele. Mas ele não precisa ligar para mim. Eu acho que o que ele tem que fazer é chamar uma coletiva de imprensa nesse momento e falar toda a verdade que ele sabe. A verdade que ele sabe. Né? Falar para a imprensa que se realmente ele não tem nada a ver com isso, que ele chama a imprensa e faça assim como eu. Porque quem não tem nada para esconder, faz isso. Convoca a imprensa e explica e pede a oportunidade. Como eu quis naquela época, infelizmente fui muito, mas muito
como que eu posso dizer, censurado naquela oportunidade. É difícil, quando você está disputando uma eleição contra uma força econômica grande como é o Aprígio, como grandes lideranças políticas que o apoiavam, que eu acho que todas essas lideranças políticas que o apoiaram, que fizeram um voto de repúdio, que foram na rede social falando que isso não poderia ficar em repúdio, eles precisam também se manifestar. Não gostaria de citar nomes aqui, mas eu acho que as pessoas que eu estou falando, eles sabem quem é, e eu gostaria também que eles se manifestassem. Mas eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Né? Como um homem sério, que é íntegro, ele deveria chamar a imprensa e falar sobre o caso. O prefeito. E, inclusive, na época, teve até presidente do partido que se manifestaram também, né? Essas pessoas também se pedem que se manifestem? Com certeza. O presidente do partido dele é a Renata Abreu, uma pessoa com qual eu tenho um respeito muito grande. Fiz uma visita semana passada em Brasília, ela me atendeu no gabinete dela. Ela foi uma pessoa que sempre ajudou a cidade da Banda Serra e no primeiro momento talvez se deixou levar pelo que falaram para ela, pelo que contaram para ela. Né? Mas eu não tenho dúvida que a Renata não tem envolvimento nenhum com isso, mas seria importante também uma manifestação dela, porque isso diretamente também afeta ela. Ela foi também nas grandes mídias, falou sobre o caso, falou que isso não poderia ficar impune, e até parabenizo ela, porque eu não tenho dúvida também que ela tem pressionado e muito para que seja uma investigação séria. Eu fico feliz com isso. Daniel, Prefeito. Desculpa, O prefeito, o senhor falou da vice-prefeita que ela em determinado momento substituiu o senhor na campanha. Eu vejo que é importante ela contar como que foi todas essas barreiras, o momento da senhora ir a campo e saber que vocês estavam sendo incriminados por algo que na verdade não foi de responsabilidade de vocês. Olha, foi muito triste esse episódio, porque eu também tenho uma filha, né, de 9 anos de idade, e sujaram a nossa imagem, né? Tanto que o prefeito mesmo, eu não posso deixar de falar, falou numa carreata que eu era a rainha do crime e o Daniel era o rei do crime. Então isso deixou a nós muito abalados, porque nós temos família também. Eu falei em tribuna porque eu era vereadora. Só que quando eu saí na rua para desmentir, porque eu sabia que era uma mentira, eu escutei várias pessoas falando assim: eu não acredito que vocês fizeram isso com a Cris. Isso doeu muito. Eu tive que várias vezes ficar 15, 20 minutos falando com o eleitor, falando: se você acha que nós, estando em primeiro lugar na pesquisa, faria uma coisa dessa, tem lógica. Eu fiquei mais explicando o que aconteceu do que pedindo voto. Eu fiquei esse tempo todo contando a verdade. E isso foi muito triste. Triste de saber que o meu prefeito, o engenheiro Daniel, é uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa do bem, e a gente passar por esse momento tão difícil. Chorei várias vezes na minha casa, porque mulher chora, mesmo sendo forte, mas chora entre quatro paredes, e foi um momento muito difícil mesmo. Só que hoje eu estou feliz, porque eu também confio muito em Deus. E minha mãe é uma mulher de fé, de oração, e pediu a Deus para que mostrasse a verdade. Porque todos os momentos, mesmo nós ganhando a eleição, com esse gosto de vitória, mas aquilo ficava, né, Daniel? Ficava no coração: meu Deus, será que não vão provar a verdade? Porque foi muito injusto o que nós passamos na rua. Foi muito difícil escutar de eleitor que eu e o Daniel teria coragem de fazer algo tão cruel desse jeito. Prefeito, uma coisa que eu gostaria de saber é se vocês pensam em mover algum tipo de ação contra essas pessoas que caluniaram e difamaram vocês, a partir desse momento que as investigações apontam que vocês não tiveram responsabilidade nesse crime. Não, eu acho que não. Eu particularmente não penso nisso. Acho que não é tão fácil de estar prefeito de uma cidade. A demanda é tão grande, a gente tem tanto problema para tocar na cidade, que eu prefiro mais me concentrar no meu trabalho do que propriamente. Eu acho que isso aí a gente tem que deixar para a justiça. O que nós faremos, e sim, o máximo que nós pudermos pressionar e colaborar para que esse caso seja solucionado o mais rápido possível, isso sim nós faremos, porque eu acho que é um direito que nós temos, de cobrar que a justiça seja feita. Nessa questão sim, a gente vai ficar em cima desse caso, pretende colocar advogado agora para acompanhar mais de perto todo esse processo, mas não mover uma ação pessoal, porque isso, particularmente, eu não tenho interesse nenhum. Eu só espero que a justiça seja feita contra essas pessoas. Daniel, Eduardo, Portal Tabanense.
A gente que acompanhou aqui a eleição, a gente sabe que foi uma eleição dura, foi uma eleição muitas vezes desleal, até por esse fato. Só que depois que você ganhou, até a sua posse, a gente viu que você amenizou as críticas ao Aprígio. A imprensa perguntava da tarifa de ônibus, perguntava do déficit de 250 milhões e do Tabomprévio, e você sempre amenizou. Até no dia da posse, fez um discurso, olha, não estou criticando ele. Então a impressão que está dando, assim, você, depois que você ganhou, você veio aqui, você foi recebido, parece que deu uma amenizada, e hoje você está colocando para fora. A gente vê que você está desabafando. Queria que você falasse o que você sentiu nesse tempo todo que você teve que ficar quieto, e agora, o que você tem para falar, Daniel? Olha, é assim, gente, na questão do Aprígio como ex-prefeito, eu sempre tive a postura de não criticar, porque eu entendo que não é uma questão específica da cidade de Taboão da Serra. Ou se a gente pegar, 90% das cidades encontram dificuldades financeiras. Eu vivo numa cidade de Rio das Artes também, que fez uma transição do ex-prefeito, que fizeram a sucessão lá do Ney, o ex-prefeito de Santos, para o prefeito atual Aldo Prado, ele também fez uma transferência de uma dívida tão igual ou maior que a nossa aqui. Então eu acho assim, nessa questão eu não tenho o que falar dele, eu acho que a gente tem que olhar para frente, fazer uma nova gestão e trabalhar, e continuar dessa forma também, sem criticar o Aprígio, não é essa a minha ideia. O que deixa a gente chateado e preocupado hoje a gente vem desabafar, é porque assim, eu sempre deixei muito claro, eu acho que a gente tem que unir as forças da nossa cidade. Sempre fiz vários gestos para o Eduardo Nóbrega, para a deputada Analice Fernandes também, para todos os políticos da região, como a Analice, a Ivy Santos também. Só que eu entendo o seguinte, a partir do momento que a gente enxerga que uma situação dessa, que foge da política, vai para o lado pessoal, fere, enfim, um crime que foi cometido, essa é a verdade, né? Isso já não dá para a gente ficar calado. Então, o Aprígio, quanto prefeito, eu jamais vou falar dele e criticar dele, né? Até porque eu também serei julgado daqui 4 anos, se Deus quiser daqui 8 também, por um possível sucessor aqui. Agora, eu não posso compactuar com essa ação que até então, deixando claro, foi criada pelo grupo político do Aprígio. Por isso eu ensino o Eduardo nesse contexto, porque até então as investigações apontam para o grupo político do Aprígio e não propriamente ao Aprígio. Agora, se vier a ser comprovado amanhã que é o Aprígio, aí com certeza eu vou fazer duras críticas também com a atitude dele. Hoje eu seria até leviano de estar criticando ele, de repente ele não estar aqui para se defender. Daniel, em se consumando os fatos, mediante a repercussão nacional, o senhor pediria uma retratação do partido Podemos? Para mim é indiferente. Eu acho que o Podemos é muito grande e quem sou eu para pedir uma retratação do partido do Podemos? Eu só diria para eles que se na próxima eleição eles quiserem compor a parte do governo, pode ter certeza que eles vão participar de um governo sério, de verdade, e de pessoas que querem produzir, fazer o bem para o país, como é a vontade também do Podemos. Então a gente está aberto aqui para receber o Podemos, não para se retratar conosco, mas para pensar a cidade, para que a cidade de Taboão da Serra possa evoluir com pessoas sérias que têm compromisso com a cidade. Daniel, Daniel, você falou que esperava que o Aprígio reunisse a imprensa e falasse a verdade. Você espera que o deputado Eduardo Nóbrega também se posicione a respeito, já que foi ele que puxou a caminhada, já que ele gravou vídeos e já que na época foi ele que tomou a frente de defesa e acabou, né, trazendo todos os transtornos que a época trouxe para a campanha? E também eu queria que você comentasse, isso foi objeto de conversa entre a gente durante a campanha, sobre a chegada muito rápida da imprensa à UPA. Se você achou que aquela chegada rápida foi uma coisa natural ou se foi uma coisa que também levantou suspeitas acerca do atentado. Gente, olha, nessa questão de levantar suspeita, eu acho que hoje o Hélio Bressan, toda a equipe lá que deu a entrevista coletiva, eles foram muito claros, tem muito erro, tinha muita coisa que eles fizeram ali que leva a entender que realmente que foi forjado e foi uma armação. Essa questão da imprensa também, não vou dizer que a imprensa sabia, jamais isso, pelo amor de Deus, tá? Eu não tenho dúvida que não sabia, mas que a imprensa
alguém já estava preparado para deixar a imprensa toda de sobreaviso? Estava. Inclusive, saiu rumores que eles estavam convocando a imprensa chegou rápido até o local, se eu estiver errado, vocês me corrigem, porque já tinha rumores que eles já estavam, que a imprensa já estava preparada para uma possível coletiva que teria no dia, de um outro cenário, de uma outra história. Ou seja, eles prepararam a imprensa, né, simulando que teria uma coletiva de uma outra questão, já para deixar a imprensa preparada para cobrir essa armação que eles fizeram. Daniel, no dia da sua vitória, né, viu que seus familiares, sua filha, sua esposa choraram muito, inclusive a vice também estava sempre ali defendendo. Eu queria que você falasse o sentimento da vitória, mesmo assim sabendo que vocês estavam carregando um fardo aí que algumas pessoas da cidade acreditavam, outras não. Eu queria que os dois falassem o sentimento que vocês tiveram de carregar até a vitória, porque assim, era um cenário que a gente entendia que vocês iriam ganhar, mas que vocês permaneceram calados. No dia da vitória, vocês, né, a gente viu que vocês choraram muito, se emocionaram, e carregar isso até o dia da vitória, chorar no dia da vitória, sim, por alegria, mas também por tristeza, por carregar isso com vocês. Eu queria que os dois falassem qual foi o sentimento desse dia da vitória. Olha, eu confesso para você que sobre esse caso, o dia da vitória, ele não tirou essa angústia, pelo menos de mim, né? Não sei não tirou essa angústia, porque se esse caso não fosse solucionado, a gente ia levar isso aí pro resto da vida, a gente ia ser condenado por isso pro resto da vida, porque quantas pessoas, até ontem à noite, não entendiam que o grupo político da Aprígio era inocente, que eles realmente sofreram um atentado, que correram risco de morte, né? Então assim, hoje sim eu digo para vocês que assim que eu recebi a notícia, para mim, eu confesso para você que foi o meu alívio e a minha felicidade foi muito maior até mesmo do que a minha vitória no dia, porque aquilo ali, você imagina você ser acusado, supostamente condenado por uma coisa que você não fez. Você imagina a sua filha falar para você, minha filha de 12 anos, que não queria ir para a escola, que os amigos dela estavam falando que o pai dela pertencia ao crime organizado, né, que nada acontecia na cidade com o pai dela, porque o pai dela era o chefe do crime organizado. Então vocês imaginam, gente, se passar por isso, o que você explica para sua filha de 12 anos numa situação dessa? Né? Então, gente, é muito difícil, é muito complicado. Eu espero que eles reflitam de uma seguinte forma, quem participou disso só reflita de uma seguinte forma, né? Eles visaram, talvez, se manter no poder, né? Mas será que eles pensaram em tudo que estaria acontecendo? Eu gostaria que eles olhassem hoje para os filhos deles e pensassem a vergonha que eles estão passando hoje com polícia civil, invadindo a casa deles, fazendo busca e apreensão, né? Eu gostaria que eles pensassem o que o filho deles está pensando deles hoje era a mesma coisa que eles plantaram para que os meus filhos, minha esposa, minha família pensassem de mim, até os meus pais pensassem de mim e da vice-prefeita. Então, é só isso que eu gostaria, que eles se colocassem no nosso lugar e que daqui para frente eles pudessem ser uma nova pessoa. Teve 2 episódios que mexeu mais comigo. O primeiro episódio foi minha filha de 9 anos perguntar para mim, eu até falei, mãe, o que é ser rainha do crime? Eu não tive palavras para falar para ela. Aquele dia eu chorei muito, pedi até para o meu marido explicar para ela. E outro episódio, quando o Daniel fala para mim assim, doutora, eu não vou sair da minha casa, toca a campanha, porque se eu sair eu não sei o que pode acontecer. E ele falou assim, vai para a reunião, incentiva as pessoas lá, o grupo político, conversa com eles. E aquele dia eu olhei para mais de 120 pessoas e a única coisa que eu perguntei para eles, vocês acreditam no engenheiro Daniel e em mim? E aquele dia todos, as 120 pessoas, os candidatos a vereadores falaram, acredito, então vamos para a rua, porque eles querem nos parar. E realmente esse episódio prejudicou. Porque se você olhar o primeiro turno, o segundo turno, a Aprígio teve 5 mil votos a mais. Não era para ele ter, porque nós estávamos na rua. Eu tinha certeza da nossa vitória, como o Daniel também. Nós ouvimos o povo falando que queria renovação. Então aquilo mexeu sim. Eu sei o que eu passei na rua. E hoje, é o que eu falei, é o gostinho, sabor de mel. Porque hoje sim eu posso falar que nós somos vitoriosos. Porque aquele dia que teve, que nós ganhamos a eleição, hoje eu acho que o gosto está melhor ainda da vitória.
Porque hoje eu posso falar que a justiça foi feita e que existe justiça na terra e justiça de Deus. Perfeito. Em relação a vocês da equipe chegaram a ser procurados alguns crescimentos na época do caso? Na verdade, imprensa grande, nacional, nós não tivemos nenhuma oportunidade de responder. Algumas imprensas locais sim, né? Eu até agradeço aqui, algumas que estão presentes, são nomes também, foi a principal, na verdade. Agradeço a todos aqueles que deram a oportunidade da gente tentar um direito de responder. Né? Mas, enfim, fico muito aliviado, fico feliz que a gente está tendo essa oportunidade de hoje. Prefeito, só para eu entender uma coisa na época, que não acompanhei de perto, na época vocês foram os alvos de uma campanha difamatória ou não teve algo oficial da Polícia Civil investigados ou do Tribunal Eleitoral, alguma coisa? Não, na verdade não. O que houve, que a gente percebe é muito natural, de tanto o prefeito atual, o ex-prefeito, ele falar que nós pertencíamos ao crime organizado, isso de repente, de uma certa forma, as pessoas enfim, Polícia Civil, Polícia Militar, muitas vezes, até os juízes, os promotores da cidade da região, às vezes ligam um alerta e ficam preocupados também. Então, eu percebi que durante a eleição, a gente sofria, em alguns momentos, não diria uma perseguição, mas um certo preconceito. Né? E para nós, isso aqui para nós está sendo muito importante, porque pelo menos, independente do que vai acontecer nessa investigação não, mas já mostra para a população, aquelas pessoas que tinham dúvida, que nos julgaram, hoje eles também têm a oportunidade de saber a verdade do que está acontecendo e de repente aceitar mais agora a nossa gestão, o nosso governo, porque a gente tem mais oportunidade para trabalhar e mostrar os nossos resultados. Na época, então, a Polícia Civil não chamou você? Não tivemos nada disso. Pelo contrário, eu acho que desde o começo a Polícia Civil ela foi muito imparcial nessa questão da investigação. Eu não tive problema nenhum, não tive depois, delegacia, nada desse tipo. Prefeito Daniel, rápido, como o senhor enxerga a situação? Como o senhor enxerga a situação política diante dessa situação, embora o senhor só esteja pouco menos de 50 dias em cima dela? Situação política é isso? Na cidade. Eu acho o seguinte, primeiro que a gente precisa dar uma resposta agora a nível Brasil, que a cidade tem sim pessoas do bem, pessoas interessadas na política séria e pessoas que querem fazer uma cidade diferente, uma cidade melhor. Né? E para os eleitores, para os moradores de Taboão da Serra, eu diria que isso é um recado muito importante, que às vezes uma mentira contada várias vezes, talvez ela pode se tornar uma verdade. E no nosso caso, ela quase se tornou uma verdade. Duas pessoas do bem quase se passaram por pessoas criminosas diante de uma mentira contada várias vezes, com choro, com passeata da paz, chorando, enfim, coisas que a cidade tem que prestar mais atenção. Então, quando eles verem os vídeos, seja meu, do meu grupo político, seja da época de qualquer grupo político da cidade, procure entender melhor aquilo, investiga antes de fazer um pré-julgamento, como aconteceu na última eleição. Prefeito, uma outra coisa que chama a atenção também é que na época o ex-prefeito tentou reverter uma desmontagem eleitoral e falou isso como se fosse uma violência política, virou um ciclo de violência política nas últimas eleições. Como o senhor faz uma avaliação desses episódios em relação ao, como o senhor disse, de ter movimento de outras pessoas do partido, até do próprio Eduardo Nóbrega, e dessa situação se de fato uma violência política? Eu acho que tudo que ele falou, essa foi a única verdade. Isso foi uma violência política, mas não foi causada por nós, foi causada por eles. E eles precisam sofrer as sanções no qual essa violência política causou. Então, eu acho que essa violência política foi a única verdade que ele falou, mas a violência política foi causada pelo grupo político dele. Gente,
Fechou? Fechou? Ok? Obrigado. Obrigado.